Então, galera, dando continuidade, é o seguinte, eu fiz alguns ajustes aqui para adiantar, né? Porque tá ficando já muito grande, muitos vídeos, e a gente não consegue chegar ao final, que ainda falta um pouquinho de coisa. O que eu fiz aqui, na verdade? Por que não estava aparecendo na última aula, o item não estava carregando? Porque aqui, ó, tava fazendo o código errado, não é dessa forma aqui. A gente não pode remover o objeto dessa forma. A gente tem que percorrer os shields, né, que é os objetos que estão adicionados, mas a gente não remove dessa forma. Eu deixei comentado aqui que era o código anterior, e aí o que a gente fez agora? Eu criei um método para limpar o vertical, e aí eu passo qual vertical que eu quero limpar. Então eu vou tirar esse cara daqui, vou marcar aqui, ó, Ctrl Shift 1, e vamos dentro do método limpar para a gente ver como é que ele funciona. Como é que o limpar funciona? Eu recebo um vertical, eu tenho uma variável i para me percorrer todos os itens e tenho uma variável frame que é para me pegar o frame que está adicionado nele, né? E aí eu mando aqui, ó, no vertical begin update, que é para ele desligar todos os controles para ir mais rápido. Quando eu começo, eu mando ele iniciar e quando eu termino, eu mando ele finalizar a atualização. Beleza? E como é que é a lógica disso aqui para poder limpar? A lógica é o seguinte, eu preciso fazer um for em todos os shields, que são os objetos que estão adicionados no, no vertical, só que tem que ser um for de trás para frente. Peraí. Tem que ser um for de trás para frente, para ele poder ir deletando de baixo para cima. Então, por isso que a gente faz um for down to, né? Ele vai deletar tipo do 10, 9, 8, 7, 6 e assim sucessivamente. A cada passada nesse for, o que eu faço? Eu verifico se, aqui, ó, se o vertical, o content, se o filho dele, na posição que eu tô no for, é um frame. Se ele for um frame, o que eu faço? Eu pego esse frame, né? Que eu sei que realmente tem frame dentro dele, né? Porque quando eu adiciono lá o objeto, estou adicionando um frame. Eu verifico se esse frame se esse objeto é do tipo frame. Se for, eu pego esse frame, né? Tá vendo aqui, ó? Eu pego a posição que está lá no shield, que a posição que está no... Peraí. A posição que está lá no shield, ele me devolve, tá vendo aqui, é o children. É um FRM children list, né? Então eu pego nessa posição, converto ele, faço um cache para frame, e aí eu tenho esse frame aqui. Depois eu dou um dispose of, né, para destruir, liberar, fazer tudo de uma vez só. Beleza? E com isso eu vou destruindo todos os objetos. Então aqui, toda vez que eu precisar limpar o vertical, eu vou chamar esse cara. Então vamos lá, Ctrl 1, voltei para cá. Então vamos lá. Quando eu chamar o listar usuário, chamo a telinha de load, limpo o vertical, monto a thread, né? Instancio o controle, faço a busca. Aí o que eu fiz aqui também? Ó? Eu não me lembro se eu tinha posto no vídeo anterior, que se ele só vai fazer isso aqui se ele retornou um array e retornou com algum valor, né? Porque se ele retornar vazio, é porque não tem nada, então não tem necessidade de eu percorrer ele. Então eu vou verificar se ele tem mais de um elemento, né? Mais de 0 elementos, se ele tem um elemento. Se ele tem um elemento, eu vou fazer um for nele. E aí, o que eu precisei fazer aqui, ó? Eu vou adicionar, na cada passada, eu vou pegar aqui, ó, o usuário na posição i, get value, o ID, o nome, o e-mail e a URL. E aí eu vou mandar adicionar no frame. Só que antes de eu adicionar, eu preciso pegar a imagem, né? Então o que eu fiz? Eu criei uma variável aqui, ó, do tipo imagem, do tipo bitmap. Eu instancio essa variável e passo lá para o método que faz o download. Eu passo a imagem e passo a URL daquele item, né? Daquele usuário. Então aqui, ó, eu tô pegando na posição, tá no loop aqui, né? Então peguei aqui, vou pegar aqui o da posição, o valor já em string e o campo URL. Então ele vai fazer o download da imagem e já vai atribuir dentro dessa imagem, dentro dessa variável bitmap. E aí sim eu mando adicionar no meu frame todos os campos, né, mais a imagem. E no final eu libero a imagem. Legal? Então com isso aqui, ó, a gente já vai conseguir carregar
o frame já com os dados e a imagem. Beleza. Vou carregar aqui. E um outro detalhe que eu precisei fazer, a gente vai precisar, talvez a gente precise mudar também no... Uma vez que o servidor não está rodando, peraí. Vou rodar o servidor. Servidor rodando. Deu tempo excedido. Vamos lá. O que acontece? Eu já cadastrei. Eu vim aqui no banco. Só para ver ó, esses 3 itens aqui. Ó. Eu vim aqui, ó. Eu cadastrei. Né, mudei aqui o código e cadastrei na mão e botei o link da URL para facilitar. E aqui eu tive que mudar o servidor. Por quê? Porque antes ó, a gente não conseguia fazer um filtro sem passar conteúdo, porque estava usando parâmetros obrigatórios. E aí eu tive que mudar para query param. Agora eu consigo, ó, o servidor está rodando. Vamos lá, vamos deixar o servidor rodando aqui, ó. O servidor está rodando. Se eu vim aqui no Postman, ó, se eu mandar um nome sem nada, ó, ele traz os 3 itens. Mas se eu mandar aqui, ó, por exemplo, só o login, ó, ele trouxe só o login, beleza? Aí agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, ó, mandei um parâmetro vazio, ó. Eu vou precisar fazer a mesma coisa lá, só que eu vou ter que ajustar, né? Aqui, ó. Quando eu for chamar o listar usuário, aqui agora, ó, em vez de eu passar assim, eu vou ter que passar assim, ó. Uma interrogação, nome igual a variável que está chegando. Não vou precisar mais passar aqui, ó. Eu até comentei aqui, ó. Esse cara não vai passar via parâmetro. Por quê? Porque ele não é obrigatório. Eu posso passar em branco. Dessa forma aqui, quando eu passo em branco, eu quero trazer todo mundo. Se eu passei um nome, eu quero trazer o nome específico. Legal? Então vamos lá. Compilar aqui o servidor de novo. A gente mudou a forma de chamar aqui na URL. Vamos lá, vamos compilar o servidor. Vamos no aplicativo, vamos ver se vai dar tudo certo aqui no aplicativo. Ó, eu só trouxe 2 porque já tá o CA aqui, né? Se eu tirar e mandar de novo, ó, trouxe todo mundo. Se eu botar aqui Leandro, ó, o que ele vai me dar? Ele vai me dar, ó, usuário não encontrado. Se eu limpar e der um pesquisar, ó, ele traz de novo todo mundo. Ó. Eu trouxe o login, o nome e a imagem. Tá vendo que legal? Ó. Sem nenhum memory leak. Então eu acredito que depois a gente vai ter que ajustar mais alguns métodos do servidor. Por enquanto, só esse frame aqui que tá... Vou aumentar um pouquinho o frame, né? Bem pequeno. Cadê o tamanho? 20, eu vou botar aqui 25. Esse cara também vou botar 25. Deixa eu ver se vai ficar um pouquinho maior. Tá vendo? Aqui eu vou dar um espaço aqui em cima. Principal. Aqui, ó, vertical. Eu vou botar aqui uma margem top. Só para ele descer um pouquinho. Vamos ver, ó. Antes, deixa eu tirar esse texto aqui para ele trazer sempre tudo. Legal. Então, ó, o que ele fez? Ó? Ele trouxe os 3 usuários. Se eu quero só o usuário casa. Trouxe só o casa.
Quando eu dou pesquisar, ele está fazendo todo o processo. Ele está fazendo a requisição, indo lá no servidor, fazendo desculpa, todo o processo de buscar o dado e depois fazer a requisição para trazer a imagem. Legal? Vamos só dar uma revisada. Parece que está ficando meio confuso. Estou percebendo isso. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui por enquanto. Vou ficar aqui só com o meu login. Então, vamos lá. Fiz o login normal, né? Faço lá a requisição no controller. Alimento a sessão. Carrego a imagem. Finaliza o login. No finalizar o login, ele verifica se tem alguma exceção. Se não tem nenhuma exceção, ele vai abrir o formulário principal. Então, vamos lá para o formulário principal. Aqui ele vai verificar se não está criado, ele vai criar o formulário principal, vai dizer que o formulário principal agora é o main da aplicação, né? Não só pelo nome FR principal, mas sim como um todo, ele passa a ser o formulário principal. Esse main form aqui passa a ser formulário principal. Dou um show nesse formulário. Agora eu pego lá da seção o conteúdo que eu peguei no login, né? O nome, o e-mail e a foto. E aí eu fecho a tela de login. Quando eu dou esse show, eu vou abrir o formulário principal. Abrindo o formulário principal, a gente tem o event on close e o event on show. No event on show, assim que o formulário for aberto, eu vou chamar o método listar usuário. O que o listar usuário faz? O listar usuário, ele vai abrir aquela telinha de carregar, né, o load, vou limpar o vertical scroll, caso ele tenha alguma coisa, vou instanciar uma thread, vou pegar aqui, ó, vou instanciar meu controller e vou lá no controller, busca para mim todos os usuários, passando o conteúdo que está na minha caixinha de texto. A caixinha de texto vai estar vazia, nesse primeiro momento ele vai trazer todo mundo. Aqui, ó, quando ele retorna aqui, se ele retornou conteúdo, eu verifico, está instanciado e tem algum registro? Tem, eu vou fazer isso daqui. Se não tem nenhum registro, quer dizer que ele retornou vazio, né? Ele retornou um array vazio, quando dá aquele não encontrado. Né? Então, ele não vai fazer esse bloco todo, vai finalizar e vai terminar aqui a thread, né, de lista do nome. O que ela faz? Ela só esconde a telinha que roda, verifica se tem alguma exceção, se tiver ela mostra, se não, não faz nada. Então vamos voltar lá para ela, para a lista de usuário. Então beleza. O que o meu controle faz? Ele que é o responsável por fazer a requisição. É como se ele fosse um postman, é como se eu estivesse dando esse sender aqui, ó. Quando eu dou esse sender aqui, é o que esse controle aqui está fazendo. Vamos lá no método do controle. O que o controle vai fazer? Ó, ele vai instanciar aqui ó, uma request. Ó, ele vai fazer request para essa rota, né? Para esse resource, né? Passando toda a configuração. A gente vai pegar o retorno que veio para cá. A gente vai jogar numa array. Por quê? Porque lá o nosso servidor, aqui ó, o método login por nome, o que ele me devolve? Ó, esse aqui eu vou tirar para não confundir, né, que a gente não vai usar mais. O que ele me devolve? Ó, ele lista o usuário, ele me devolve, ó, ele me devolve um array. Legal? E aí ó, eu verifico a mesma coisa. Se está instanciado e tem alguma coisa, eu devolvo. Se não está instanciado ou está instanciado, mas não é maior do que 0, eu digo que o usuário não foi encontrado. Legal? Beleza. E quando é que ele vai dar um erro? Quando estourar algum erro de SQL, alguma coisa do tipo, ele vai cair na parte de baixo, né? E aí ele vai dar um erro 500. Aí é um erro de servidor. Né? Ou que ele vai me devolver um JSON vazio, né? Porque eu estou verificando se está instanciado, se está maior do que 0, ele devolve esse cara. Se não, na verdade ele não vai devolver um JSON vazio, ele vai devolver um texto normal, né? Só usuário não encontrado. Ou seja, ou ele devolve a lista com os dados, ou ele devolve não encontrado. Né? Embaixo ele só vai fazer a destruição. Ou seja,
Se vier um 200, é porque ele encontrou registro. Se vier um 400, é porque ele não encontrou um registro, beleza? Então, o servidor vai devolver para a gente ou um array ou um texto padrão. Vamos agora, como é que a gente pega do lado de cá? Aqui, ó, eu estou pegando esse resultado e convertendo para um array. Legal. Aí eu verifico. O resultado é um 200? Se é um 200, eu sei que é um array. Então, eu pego esse array e mando para o resultado. Se não for 200, se for um 400, eu sei que não é um array, é só um texto padrão. Então, aqui, ó, eu mando dar uma exceção retornando o texto, não retornando o array. E se for um 500, eu sei que vem um objeto, né? Não vem nenhum array, nem vem um texto, vem um JSON object, né? Não é isso? Ó, se for um 500, aí ele vai trazer um JSON object, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Um JSON object com o título e a mensagem que deu o problema. Então, se for um 500, eu instancio aqui, ó, faço parecido com o que tem lá no servidor. Eu crio um JSON erro, pego o que está vindo convertendo num objeto, pego o título, pego a mensagem, libero da memória e subo a exceção com o título e a mensagem. Legal? E aqui, ó, o que eu faço? Esse usuário aqui, eu nem destruí ele, ó. Porque o que acontece? Eu vou passar ele para a camada... Vou até tirar isso daqui, ó. Nem precisaria. Porque esse cara aqui foi para a memória, certo? Então, se for 200, ele vai cair aqui. Se não for 200, vamos ver o que vai acontecer. O controle lá do outro lado, se não for um 200, é um 400, ele vai dar uma exceção. Se ele dá uma exceção, esse cara aqui acho que vem vazio, né? Então aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele não vai vir nem instanciado. Quando ele está para cá, ele não vai vir nem instanciado. Vamos fazer um teste? Vamos botar um breakpoint aqui. Ó, vamos lá. O servidor está rodando. Vamos rodar o cliente. Loguei. Ó, quantos elementos ele trouxe? Trouxe 3 elementos. Beleza. Vai percorrer 1, 2, 3. Saiu. Saiu. Beleza. E se eu botar aqui um cara que não existe? Teste. Não existe. Certo? Se não existe, ele vai cair lá no servidor no 400. Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Ó, ele bateu lá no 400. Usuário não encontrado. Ó. Ele nem... Vou botar um breakpoint aqui porque ele passou direto, né? Eu não consegui nem ver. Aqui, ó. Vou botar um breakpoint, porque como sobe uma exceção, ele para o ponteiro do compilador para. Ó. Vamos lá, deu um bad, né? Vamos ver qual o retorno. Retornou um 400. Legal. Esse cara aqui tá instanciado, esse cara? Vamos ver. Ele tá como new. Ou seja, esse cara aqui não tá instanciado. Né? Não está instanciado, então beleza. É um 400? É, ele vai devolver a mensagem do 400, que é só um texto, tá vendo? Então esse cara aqui não foi nem instanciado. Aí ele vai dizer, ó, usuário não encontrado. Deu a mensagem e saiu. Por quê? Porque quando subiu a exceção, né, quando subiu a exception, quem interceptou ela foi aqui, ó. Foi esse cara aqui, ó. O terminate.
Então, quando bateu aqui, ó, que deu uma exceção, esse cara não foi nem instanciado. Ele pula para cá, ó. Ele pula, ele esconde e ele vai verificar se tem uma exceção. Tem uma exceção, ele dá a mensagem e ele não segue aqui, né? Como subiu a exceção dentro da thread, é como se ele tivesse bloqueando, né? Abortando, melhor dizendo, todo esse código que está aqui. Porque foi dentro da thread, né? Que ocorreu a exceção. Então esse cara não vem nem instanciado, por isso que não dá nenhum erro. Ó, vou tirar aqui, vamos trazer todo mundo. Ó, trouxe todo mundo. E quando a gente... Vamos forçar um erro 500. Me forçar um erro 500, eu tenho que ir lá no servidor. É o seguinte, quando ele tentar listar aqui o usuário, eu vou fazer, eu vou... Não, pode ser aqui mesmo. Aqui, ó. Eu vou forçar um erro 500. Eu vou dar um str to int em A. Aqui vai subir uma exceção. Str to int. Ou seja, estou tentando converter uma letra para número. Então, quando ele der esse erro aqui, ele vai cair aqui nessa exceção. Vai simular um 500, né? Vamos ver como é que ele vai aparecer para a gente lá. Vamos lá, pesquisei. Ó, inválido não... Ah, não é um valor inteiro. Continuar. Ó, retornou um 500. Ó. Inválido typecast. Deixa eu ver o que ele vai me dar aqui, ó. Ó, ele deu um inválido typecast. Então a gente tem que entender quando deu 500. É porque eu forcei o 500 antes de carregar antes de carregar os usuários. Vou tirar esse daqui. Vou forçar um erro aqui embaixo. Não, depois que ele carregou o usuário, pelo menos. O que ele vai me devolver? Vamos ver se aqui vai dar. Porque ele tem que cair aqui, ó. Tentando forçar um erro de servidor. Deu um erro. Beleza, caiu lá no 500, ó, um erro 500. Inválido typecast. Não, tem que fazer um erro aqui, né? Não pode converter um A para um JSON array. Tá certo. Tirar isso daqui. Aqui ele já vai retornar. Deixa eu ver se aqui vai. Isso tudo para me forçar um erro de servidor. Vamos lá novamente. Login. Estourou o erro. Caiu na exception. Deu erro. Beleza. Tá dando invalid de typecast. Não tá dando para fazer essa conversão aqui. Então, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Para simular que retornou um 500. Servidor.
Aqui, quando tá dando esse erro aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. Ele deveria cair aqui, né? E aí, ele já instanciou o erro, devolveu um erro 500. E aí ele vai trazer essa mensagem aqui, erro. Vai devolver um 500 aqui. Só que aí ele vai tentar converter isso daqui para um array, né? Que aqui, ó, tá convertendo para um array. Convertendo ele aqui, se eu converter só quando for um 200. Se eu converter ele só quando for um 200, quando for um 400 eu não preciso converter. Vai bater aqui, acho que vai dar certo. Os usuários. Aqui ele pode vir. Acho que eu posso mudar, porque eu já tinha mudado aqui, né? Ó, se for um 200 é um array. Se for um 400 é um texto. E se for um 500 é um objeto. Acho que eu posso ajustar isso. Aqui, ó. Eu posso tirar esse cara daqui. E botar aqui, ó. É bem didático mesmo, né? Então, quando ele der, mesmo ele dando a exceção, não vai cair no 200. Vamos ver se vai dar certo, né? Ele vai cair no 500. Vai instanciar o que veio. Vai dar a mensagem que o usuário não foi encontrado. Que deu um erro 500, melhor dizendo. O usuário encontrado não, erro 500. Vamos ver. Ó, deu erro. Legal. Caiu aqui. Devolveu. Vamos ver onde que ele parou. Ó, interno é o erro 500. É 200? Não. É 400? Não. É 500? É. Pega o erro, pega a mensagem e mostra a mensagem para o usuário. Isso aí. Show de bola. Aqui, ó. Erro ao listar o usuário por nome. Ah, não é um valor inteiro. Show de bola. Isso aqui é um erro do servidor mesmo. Tá vendo? Beleza. Agora deixa eu fazer um teste. Deixa eu tirar lá esse erro. Não, vou deixar com erro mesmo. E vamos listar todo mundo. Ver se vai dar o erro. Ó, vai continuar dando erro, né? Tá. Vai continuar dando erro. Legal. Então, deixa eu tirar o erro do servidor. Né? Vamos tirar o erro aqui do servidor. Tirar esse breakpoint daqui. E deixar ele seguir. E agora vamos testar lá um 200 e um 400. Vamos lá. 200. Show de bola. Teste. Um bad request. Nenhum usuário encontrado. Show de bola. E o 400. Perfeito. Show de bola. Então, ó. Servidor certinho. Depois agora a gente vai ter que ajustar, né, os outros métodos de listado, servidor. Listar por nome, veio um conteúdo, eu faço a busca, se tem alguma coisa, eu devolvo o array, se não eu devolvo um texto que não foi encontrado. E se der um erro no servidor, eu devolvo um 500. Beleza. Lá no celular, no mobile, o que eu faço? Chamo o listar, né? Chama lá, faz a requisição, fez a requisição, verifica, o resultado é um 200? É um 200, então eu instancio os usuários e devolvo o usuário, show de bola. Não é um 200, é um 400, se é um 400, eu devolvo a exceção com texto, né? Se não é um 400, se for um 500, é um erro de servidor, então monto o JSON com o erro do servidor,
pego o título e a mensagem e mando uma exceção com a mensagem. Lembrando que toda exceção que eu disparo aqui, como eu estou dentro de uma thread, quem é que vai capturar é o nosso método que termina a thread, né? Então, mesmo que eu estou dentro do controle, mas como isso aqui está acontecendo tudo dentro de uma thread, aqui, ó, tudo que acontecer aqui, quem é que vai capturar a exceção é o onTerminate, que ele vai verificar se tem um erro. Tendo um erro, ele vai mostrar a mensagem para a gente. Beleza? Show de bola, né? Então, a parte de buscar o usuário já está ok. A gente precisa fazer a parte de cadastrar, né, o usuário, deletar e alterar. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo.